Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, que prazer te encontrar aqui novamente. Ficamos sempre muito felizes, agradecidos a Deus pela sua companhia, por você estar aí do outro lado, sempre nos acompanhando. Nós ficamos felizes com cada um, né? Pessoas de vários lugares que sempre acessam diariamente esse canal. Meu pedido de sempre é que se não fez a inscrição no canal, faça, deixe um comentário e compartilhe o vídeo e assista até o final. Nós vamos juntos estudando a Bíblia. Eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos aqui dentro daquela defesa que Estevão faz, não é? É verdade, um sermão completo, preparado e apresentado por Estevão, fundamentado na história do povo de Israel, quando ele faz a sua defesa depois das acusações, das falsas acusações que ele havia sofrido. Estevão vai falando agora sobre Davi e sobre Salomão, a partir dos versículos 44 ao 50. Estevão passa a descrever então um novo período na história do povo de Israel, o período da colonização da Terra Prometida e o estabelecimento da monarquia. É nesse tempo que uma estrutura religiosa é mencionada pela primeira vez. Ao referir-se aqui sobre o tabernáculo e ao templo, Estevão em nenhum momento chega depreciando algum deles. Ele não deprecia nem o tabernáculo, nem o templo. Ao contrário, Estevão afirma que o tabernáculo foi construído de acordo com a determinação divina e que Josué e os pais o levaram para a terra que tomaram das nações. Então, desde que a conquista da terra até os dias do rei Davi, que Estevão menciona aqui, o tabernáculo foi o centro da vida nacional. Deus menciona a história do povo gira em torno do tabernáculo. E Estevão faz questão de mencionar isso. Mas foi nesse momento então que Davi, ele encontrou graça diante de Deus e pediu a permissão para construir uma casa sólida, permanente para o Senhor. Quem conhece a história de Davi sabe que esse pedido foi negado, não é? E foi concedido, coube ao filho de Davi, Salomão, a edificar o templo. Os versículos 44 até 47 aqui desse capítulo 7, Estevão volta a falar sobre esse assunto. Por que Estevão traz isso dentro da sua defesa? O argumento de Estevão é que o tabernáculo e o templo não foram construídos com o propósito de confinar Deus, de deixar Deus preso a um espaço geográfico. Estevão estava sendo acusado de blasfemar contra o templo e por isso ele está traçando essa história toda fundamentada na Bíblia, né, na história do povo de Israel, para mostrar isso. Deus não fica como podemos dizer, confinado no espaço geográfico. Não habita o Altíssimo em coisas feitas por mãos humanas, diz o verso 48. Mais tarde, Paulo reafirma, se você é leitor da Bíblia sabe disso, Paulo reafirma essa mesma fala quando estava falando em Atenas, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, capítulo 17, versículo 24. O próprio rei Salomão, na edificação do templo, ele compreendeu essa verdade em controvérsia. Lá em 1 Reis 8 e 27, Salomão diz assim: mas de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos nessa casa que eu edifiquei. Salomão deixou isso muito claro também. Estevão, entretanto, deixa a afirmação de Salomão para citar o profeta Isaías, no capítulo 66, versos 1 e 2, onde ele diz, Estevão citando Isaías, não é? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? E essa foi a fala de Estevão citando Isaías, né? John Stott, ele de uma forma muito brilhante, ele resume a tese usada por Estevão na sua defesa, e eu quero passar para você
a fala, o resumo de John Stott. Um único fio percorre toda a primeira parte da sua defesa. O Deus de Israel é o Deus peregrino que não se restringe a um lugar. As principais afirmações do discurso de Estevão são: o Deus da glória apareceu a Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia pagã. Deus estava com José quando ele ainda era escravo lá no Egito, versículo 9 aqui do capítulo 7. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e assim transformou aquele lugar lá no deserto de Midian como Terra Santa, versículos 30 e 33. Apesar de no deserto Deus ter andado de tenda em tenda, o Altíssimo não habita em lugares, em casas feitas por mãos humanas, como está aqui no 48 que lemos. Portanto, é evidente, com base nas Escrituras, que a presença de Deus não está restrita a nenhum lugar físico, a nenhum edifício construído que possa confiná-lo, que possa inibi-lo a estar somente naquele lugar. E se ele possui aqui na terra alguma casa, ele está no povo no qual vive, no povo qual ele tem uma aliança. E essa é a promessa de Deus, de estar com o seu povo e não em um templo, não em uma casa, nem uma estrutura física, porque Deus não se limita a isso. Estevão acusa a Israel de ter limitado a Deus equivocadamente. O templo que foi dado para ser uma bênção tornou-se uma maldição na vida daquele povo que agora estavam adorando o templo ao invés do Criador, do Senhor Deus, que foi feito para estar ali, não é? Em vez de ser um meio, tornou-se um fio. O povo de Israel passou a adorar o templo em lugar de adorar a Deus. Pensaram que Deus fosse uma divindade tribal que vivia em Jerusalém, confinado num templo, e não perceberam que Deus era transcendente e nem mesmo os céus poderiam contê-lo. Esse foi o discurso de Estevão, e é isso que Estevão está mostrando para aquele povo. E a gente olha isso aqui e pensa como hoje muitas pessoas ainda usam muito essa linha de pensamento. Talvez não de um templo específico, mas querem limitar Deus, querem colocar Deus dentro da sua concepção. E estão adorando a criatura ao invés do Criador. Estão adorando objetos que dizem ser santos, santificados, e têm os seus objetos, os seus instrumentos que consideram santos, e aquilo acham que tem algum valor. Na verdade, estão muito longe da vontade do Senhor Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria para entender quem é Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, e fazendo isso para a glória dele. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo, e até lá, se assim o Senhor nos permitir.